Olá, eu sou Julise Garcia e você está no videocast Amazônia e Novas Economias, promovido pelo IBRAM. Neste episódio, vamos falar sobre como transformar áreas degradadas em florestas produtivas. E para falar sobre esse tema e justamente nos ajudar a responder essa pergunta, eu estou aqui com Valmir Ortega, fundador da Belterra, uma startup brasileira que justamente transforma áreas degradadas em florestas produtivas. Que missão nobre, né, Valmir? Pois é, Julise, um grande desafio, um desafio para o Brasil, um desafio para o Pará, um desafio para a Amazônia, e que a gente está buscando aprender como enfrentá-lo, como resolver. Então é uma jornada curta, de curto prazo. A gente está há 4, 5 anos com a Belterra sendo em desenvolvimento, mas a gente acredita que esse é um caminho longo e promissor para a gente olhar para a Amazônia, olhar para os biomas brasileiros e pensar em como produzir alimentos, produzir produtos de forma sustentável a partir da regeneração da floresta. Agora, como se dá a atuação da Belterra na prática? Perfeito. Nós somos uma empresa de parceria rural, então o formato de atuação da Belterra é fazer parceria com produtores, especialmente pequenos e médios. A gente também trabalha com grandes, mas preferencialmente com pequenos e médios. Isso porque o Brasil tem mais de 5 milhões de pequenos e médios produtores. Esses pequenos produtores, no geral, são os menos assistidos por assistência técnica, acesso a crédito ou para acesso à comercialização dos seus produtos. Então, do ponto de vista de desenvolvimento rural, é um público prioritário para a gente atuar e ajudar a promover desenvolvimento. E o nosso modelo de atuação é a partir da parceria rural, que pode ser em vários formatos, desde um arrendamento da terra até uma sociedade com o produtor, onde a gente entra com investimento, com conhecimento técnico e o produtor entra com trabalho, até um modelo de integração, como a gente chama, onde a gente faz o apoio para o produtor acessar o crédito, a gente dá assistência técnica, promove o acesso ao mercado e o produtor faz autonomamente com a nossa orientação o sistema. Então são várias modalidades, desde um modelo onde a Belterra tem uma atuação mais presente no dia a dia da propriedade, até um modelo onde a Belterra simplesmente assessora o produtor. Nesses diversos formatos, a gente tenta, no geral, transferir o risco da operação para a Belterra. Então, é um investimento alto transformar uma terra degradada em uma agrofloresta produtiva. Então, a maior parte dos casos, nós fazemos o investimento, nós estruturamos o investimento, apoiamos o agricultor e fazemos parceria de no mínimo 10 anos. Então, são contratos de longo prazo e nesses 10, 12, 15 anos, a gente ajuda a construir, a formar essa agrofloresta. No caso, hoje, aqui da Amazônia brasileira, especialmente no estado do Pará, nós estamos muito focados no cacau como espécie-chave. E o que a gente chama aqui de uma agrofloresta é justamente essa composição entre espécies florestais, aí desde cacau como uma espécie âncora, mas açaí, cupuaçu, e espécies florestais de grande porte, copaíba, cumaru, andiroba e etc., com espécies agrícolas de curto prazo. Então a gente planta banana, mandioca, eventualmente feijão, outras espécies, e é essa combinação de várias culturas diferentes no mesmo hectare que é o que compõe uma agrofloresta. Então ela tem um ritmo de estruturação no ciclo curto, nos primeiros 4, 5 anos, e depois a dinâmica da floresta se estabelece, essa área vai se mantendo e a gente faz simplesmente a manutenção, colheita, processamento. Então essa é um pouco a dinâmica do tipo de operação da Belterra, né? Vocês chegam até esses produtores ou eles procuram vocês? Então, são as duas dinâmicas. Nesses primeiros anos, nós procuramos. Então, a gente definiu os polos de atuação. Então, aqui no estado do Pará, a gente atua em 3 polos diferentes. A gente tem um polo na região de Carajás, Parauapebas, Orilândia, Tucumã, São Félix do Xingu, aquela região sudeste do Pará. A gente atua na Transamazônica, né, a partir de Altamira, Medicilândia, Uruará. E agora, a partir do ano passado, a gente expandiu aqui para a região nordeste do Pará, desde Paragominas até Belém. Então, a gente está hoje aproximadamente em 11 municípios dessa região. Neste caso, nós procuramos os produtores no primeiro momento, engajamos os produtores, buscamos produtores que têm perfis de se engajar nesse tipo de produção, que tem terra disponível, geralmente áreas de pastagens degradadas, áreas de pastagem que estão subutilizadas, mas em algumas regiões onde a gente já está estabelecido mais tempo, como é o caso de Carajás, como é o caso da Bahia, a gente também atua na Mata Atlântica e outros estados, o que começa a acontecer depois de um tempo é que quando o vizinho vê que o seu vizinho está produzindo uma agrofloresta em parceria com a Belterra, que está tendo um cacau novo, bonito, os produtores começam a nos procurar. Então hoje a gente tem os dois movimentos, a gente procura os produtores e muitos produtores hoje já nos procuram para fazer parceria. E quando há um primeiro contato, tem alguma resistência, por exemplo?
Eles demoram a acreditar, digamos assim, no que se propõe a eles? Claro, tem muita dúvida, obviamente, né? Os produtores rurais, no geral, meu pai é produtor rural, eu cresci na roça, e produtor rural precisa ver para crer, né? Então ele precisa ver acontecer, ele precisa olhar. É naturalmente um empreendedor, digamos assim, mais desconfiado, né? Então, e neste caso nós estamos propondo uma sociedade com ele, né? Indiferente, a depender dos modelos, né? São mais profundas ou menos profundas aí os laços de compromisso entre a Belterra e esses produtores, mas são parcerias de longo prazo. Então a gente está falando de 10 anos, de 15 anos. Aqui no Pará nós temos contratos de 18 anos. Então, obviamente, é uma decisão que esses produtores precisam pensar bastante, entender bem. Então as conversas são longas, a gente tem boas rodadas de explicação. Então, no geral, quando a gente chega num território novo, a primeira coisa que a gente faz é engajar associações, cooperativas, parceiros locais, fazer rodadas de explicação do que é Belterra, qual que é o nosso modelo de negócio, em reuniões grupais com grandes grupos, e depois a gente faz uma abordagem um a um. Então, aqueles produtores que estão interessados, que se mobilizaram, aí a gente aborda um a um, apresenta o contrato, apresenta o modelo de negócio e negocia com um a um aquilo que atende melhor a cada perfil de agricultor, né? Para dar conta disso tudo, tem parcerias? Temos parcerias fundamentais, né? A gente, como eu disse, é caro fazer essa transição, então nós precisamos de mobilizar um volume de capital significativo. Então a Belterra nasceu de uma parceria com o Fundo Vale, com a Vale. O primeiro investimento que a gente fez para criar a Belterra nasceu dessa parceria com a Vale, dentro de uma meta que a Vale tem globalmente de apoiar a restauração de 100 mil hectares. Então a Belterra nasce, né, com esse aporte inicial, mas hoje a gente já tem parceria com a Amazon, que é a empresa de tecnologia para produzir agrofloresta que gera em crédito de carbono. A gente tem parceria com a Cargill para produzir cacau. A gente tem hoje um acordo com a Natura para ajudar a desenvolver um modelo de SAF para Dendê aqui no Nordeste do Pará. Então a gente tem criado aliança com várias empresas, tanto para investimento, né, e ajudar a desenvolver os modelos produtivos, mas também para comprar os produtos. Então, ou seja, nós precisamos vender o cacau, a gente precisa vender o açaí, a gente precisa vender mandioca. Então a gente tem parceria com empresas que produzem fécula de mandioca, que produzem farinha de mandioca, e temos parcerias com investidores. Então o volume de capital que a gente precisa mobilizar é grande. Então a gente tem parcerias com bancos, com fundos de investimento, com fundações que fazem investimento filantrópico, porque parte desse trabalho envolve capacitação, mobilização e engajamento de comunidades. Então é uma rede de parceiros bastante diversificadas, e a gente tem parceria com organizações locais, cooperativas, associações, que é quem nos apoia localmente nesses territórios para a gente criar esse vínculo de confiança com os produtores, esse nível de engajamento que a gente precisa ter com os produtores nos territórios, né? Existe alguma região do Brasil que, digamos assim, que esteja mais avançada nessa questão? Esse tema de agrofloresta é um tema antigo, né? Ou seja, esse era o jeito que as comunidades indígenas produziam seus alimentos, manejando as florestas. Então, tem um pesquisador que inclusive está aqui na conferência, que é o Eduardo Neves, que ele mostra como que a floresta amazônica foi domesticada pelas comunidades indígenas. Então, as concentrações de castanheiras, as reboleiras, etc., aquilo não é exatamente natural. Provavelmente isso já tem bastante consistência científica, demonstra que aquilo foi fruto do manejo dessas comunidades indígenas, ancestrais, que conformaram aquele tipo de floresta. Então, no fundo, a gente está falando que parte do que é hoje a floresta amazônica é uma agrofloresta, porque era fonte de alimento e produção para essas comunidades. O que nós fazemos hoje bebe dessa ancestralidade, a gente aprendeu com isso, mas é obviamente que a gente tem acesso a muito mais conhecimento científico hoje. Então hoje a gente pode escolher qual é a melhor espécie para cada região, qual é a melhor espécie para cada tipo de solo, para cada tipo de região, do ponto de vista da chuva, das potencialidades produtivas. Então a gente embarca muito conhecimento científico e obviamente, nesse caso, a gente define para cada região esses modelos. E a partir daí a gente estabelece o desenvolvimento dessas cadeias de produtos, olhando para esse conhecimento tradicional, mas também olhando para conhecimento científico, para a ciência e para novos aprendizados, né? Valmir, tu tens um longo currículo de atuação ambiental, né? Sim. Como foi acompanhar ao longo desses anos a má gestão da terra e o desmatamento no Brasil, sobretudo aqui na Amazônia, né? Que tão ligado, a gente está tão ligado ao desmatamento. Exato, eu acho que a gente é fruto de um modelo de desenvolvimento que a gente construiu a partir da Revolução Industrial, né? Ou seja, todo modelo de desenvolvimento industrial, agrícola, do planeta, aí não é um defeito do Brasil, né? Do planeta sempre foi em domesticar a natureza. A gente achou durante muitos séculos que a gente precisaria controlar esse ser indomável que é a natureza e, portanto, domesticar, simplificar os processos produtivos,
artificializar os processos produtivos, né, cada vez mais artificializados, e reduzir ao máximo possível o número de alimentos para que isso desse escala comercial, desse grande escala produtiva. Isso teve um papel importante durante muito tempo para ajudar a combater fome, resolver problemas, mas a gente percebeu que o custo disso foi muito alto, né? A gente destruiu rios, a gente destruiu solos, a gente destruiu florestas, a gente destruiu biodiversidade, e a gente está pagando esse preço agora. As mudanças climáticas e todos os efeitos da mudança climática que a gente está enfrentando é fruto desse processo de uso intensivo de produtos de origem fóssil, etc. E hoje a gente tem ciência, tem capacidade e tem possibilidade de produzir de forma diferente. Então acho que agora a gente está num ponto de virada, né? A humanidade caminhou até aqui extraindo de forma insustentável recursos da natureza. A gente percebeu isso e a gente está pagando um preço caríssimo por esse modelo, e eu acho que agora a gente tem capacidade de reverter. Então, agrofloresta, modelos produtivos regenerativos, né, modelos produtivos sustentáveis, é parte desse esforço de regeneração que eu acho que a gente avançou muito nos próximos anos. O que a gente precisa agora é ganhar velocidade, escala, tração, porque a gente precisa fazer isso em milhões de hectares, a gente precisa fazer isso para milhões de produtores brasileiros. Então, acho que esse é o nosso desafio dessa nova próxima geração, é aprender a produzir de forma sustentável e recuperar processos ecológicos, processos que a natureza faz gratuitamente para nós, de regular ciclo de chuva, de regular ciclo climático, de regular a qualidade do solo, a vida no solo, que é o que tem a capacidade produtiva. Então, hoje eu acho que a humanidade, os agrônomos, os profissionais estão muito mais preparados para entender essa relação com a vida no solo, com a vida na terra, e usar isso a nosso favor. A gente no futuro sempre tentou domar isso, né, e enfrentar como se fosse uma ameaça. Eu acho que hoje a gente está mais preparado para usar isso a nosso favor e, portanto, a gente tem, por outro lado, uma grande oportunidade de gerar negócios regenerativos, né, de transformar isso que eram desafios e problemas em oportunidades de novos modelos produtivos, de novos modelos regenerativos, e tem muitas experiências boas, né? Aqui no Pará mesmo, a gente tem experiências como a da Canta, né, que da cooperativa de Tomé Açu, que há 30 anos desenvolve modelos agroflorestais, aprendendo, né? A Embrapa já pesquisou esses modelos lá em Tomé Açu, são mais de 900 tipos diferentes de combinação de espécies para sistemas agroflorestais. Então é esse tipo de aprendizado que a gente tem que dar escala, que a gente tem que replicar e que a gente tem que multiplicar na produção rural brasileira. E qual é o sentimento, né? Quando você pega aquele pequeno produtor, você dá essas condições e o resultado disso? Qual é o sentimento, né? O que nasce daí? Eu acho que assim, nasce um processo de empoderamento desses produtores. Eu acho que o que a gente percebe é que muitos desses produtores familiares, pequenos produtores, se ressentem muito de uma falta de atendimento, de visibilidade do seu papel na sociedade, de respeitar o seu papel de produtor de alimento e valorizar o seu produto no comércio, no mercado. Então, quando a gente integra esse produtor num arranjo de parceria, numa rede de parcerias, onde ele está junto com mais 100, 200, 300 produtores, que a gente cria soluções juntas de comercialização, de valorização do produto, que a gente cria condições junto, né, nesse grupo integrado para acesso a conhecimento técnico, a treinamento, a capacitação, para acesso a financiamento, né? Hoje a gente tem linhas de financiamento subsidiadas no Brasil para a agricultura familiar, mas que grande parte dos agricultores não conseguem acessar, porque não conseguem criar a negociação, a tramitação adequada dos seus projetos junto a bancos. Então a gente, pela Belterra, cria essas alianças com os bancos, com as empresas, para conectar esses agricultores. Então eu acho que é uma sensação de integração, de voltar a ter comando sobre o seu processo produtivo, e o que a gente espera no futuro é, sobretudo, apoiar uma transição geracional. Hoje o campo brasileiro envelheceu muito, né? Os jovens foram embora, os jovens não viram no campo oportunidade. Então o que a gente espera com a Belterra, com os modelos que a gente promove, é que os jovens que hoje estão nas cidades com subempregos, né, com salários baixos, possam olhar para a terra dos seus pais, para as suas propriedades e falar: tem uma oportunidade nessa terra. Eu posso ser um produtor de cacau, eu posso ser um produtor de açaí, eu posso usar tecnologia, drone, para pulverizar bioinsumos, para proteger minha propriedade. Então a gente está com a tecnologia muito mais acessível no campo hoje, né? A gente consegue aproximar, e isso pode ser um fator de retomada dos jovens, de reengajamento dos jovens no campo. Então nossa expectativa é um pouco essa, de fato conseguir gerar modelos que tragam de volta, né, a capacidade produtiva para o campo, o engajamento de uma nova geração na produção rural, e que isso dê perenidade para essas famílias que constituíram patrimônios em terra, de pequenos produtores que conquistaram a terra às vezes pela luta social, pelo engajamento, e que possam valorizar essa terra e colocar essa produção para gerar riqueza, para gerar prosperidade para os seus descendentes, né? Essa conferência fala justamente disso, né, de novas economias, né? Qual o papel desse processo todo nessa discussão de novas economias na Amazônia?
Então, eu acho que esse é o desafio. Assim, a gente tem a Amazônia, um dos biomas mais biodiversos do planeta, né? A gente tem uma biodiversidade gigante e a gente passou muito tempo simplificando esse território, transformando, sei lá, hoje a gente já tem quase 20% do território amazônico dominado por pecuária e produção de grãos, né? A gente está com 2 ou 3 commodities, né, agrícolas e tal. Nesse espaço cabe muito mais diversidade, né? O exemplo que o Pará dá, hoje o açaí aqui no Pará, tem um valor de produção rural gigantesco. Cidades como Igarapé-Açu, né, estão no mesmo padrão de geração de renda rural que Bonito com a soja, né? Que Sorriso com a soja no Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de soja no Brasil. E a gente está produzindo um produto amazônico, um produto que está ligado às bases alimentares do povo paraense, do povo belemense. Tá? Então, assim, é possível fazer isso. Do jeito que Belém fez com açaí, a gente pode fazer com outras espécies, a gente pode criar outras cadeias de produtos, valorizar a biodiversidade amazônica, valorizar a cultura alimentar do povo amazônico, do povo brasileiro, diversificando essa cultura alimentar, gerando mais saúde e gerando uma produção mais diversificada. Eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem hoje ao pensar em novas economias, em novas formas de produção que valorizem a terra, que regenerem a terra, que valorizem o produtor local e que valorizem as nossas culturas, o nosso jeito de se alimentar e que traga de volta para a nossa mesa a diversidade de produtos que os nossos avós tinham, né, e que hoje a gente foi simplificando ao longo do tempo, né, e que eu acho que agroflorestas, modelos produtivos mais diversificados podem trazer de volta essa diversidade alimentar. Né? Lá no começo da conversa tu citaste o cacau aqui no Pará, né, como um elemento importante dentro desse processo todo. Por que o cacau exatamente? Então, eu acho que o cacau é um desses símbolos assim que o Brasil perdeu uma oportunidade. O Brasil criou o mercado internacional de cacau. O cacau tem origem na Amazônia, né? O centro de origem do cacau é a Amazônia, apesar do nome ter nascido no México, né? Já se provou que esse cacau foi levado da Amazônia para o México pelos povos pré-colombianos, né? Mas o cacau é dessa região. O mercado internacional de cacau começou a partir da Bahia, ou seja, o cacau amazônico foi para a Bahia, né? Lá virou uma produção a larga escala. Durante muito tempo o Brasil e a Bahia foi o primeiro produtor mundial de cacau. A gente perdeu essa posição faz 20, 30 anos. Hoje a África domina 70, 75% da produção global, mas isso, nos últimos anos, essa produção africana tem entrado em declínio por vários fatores, fatores climáticos, fatores sociais, fatores políticos regionais, e o mercado de cacau vem enfrentando uma crise que já vinha se arrastando, mas esse ano ela explodiu, né? A gente começou esse ano com cacau a $2.200, a gente chegou em julho com cacau a $12.000 a tonelada, e hoje o cacau está $8.000 a tonelada, e há uma incerteza muito grande no mercado futuro de cacau, que preço esse cacau vai ter pela escassez de oferta, pelos riscos de oferta e por uma pressão crescente da demanda. Ou seja, as pessoas em países como China, Índia, estão criando uma classe média robusta. Essa classe média quer comer chocolate, o consumo de chocolate está crescendo e a oferta de cacau está diminuindo. Então a gente tem uma oportunidade de reposicionar o Brasil, de reposicionar a Amazônia e especialmente o estado do Pará, pelo tamanho que o estado tem, em ser o maior produtor de cacau sustentável, regenerativo do planeta. Então, sistemas agroflorestais podem produzir cacau em larga escala e, sobretudo, podem produzir cacau regenerativo, cacau que não desmata a floresta, muito pelo contrário, regenera, cacau que valoriza pequenos produtores, cacau que não usa trabalho degradante nem trabalho infantil, mas usa mão de obra registrada, regulamentada, com produção rastreável. Nós podemos fazer isso melhor do que qualquer país no planeta. Então, acho que essa é a oportunidade que nós estamos desenvolvendo e que a Belterra quer ser parte desse esforço. Tem um monte de gente olhando para esse mercado, mas a gente quer ser uma das empresas que ajude a liderar esse processo de construir uma produção sustentável de cacau regenerativo em larga escala no Brasil. Para encerrar, Valmir, esse processo todo também tem um papel fundamental no enfrentamento das alterações climáticas aqui no país, no mundo, que a gente tem visto que o mundo está de ponta cabeça, né, em relação a isso. Claro. Não, sem dúvida. Primeiro, sim, produção em sistemas agroflorestais são mais resilientes às alterações climáticas, ou seja, uma produção de soja, de milho, de uma commodity de ciclo curto, se faltou chuva numa semana, se teve seca demais no começo do plantio, se teve chuva demais no período da colheita, você perde a colheita ou tem perdas significativas da colheita. No caso de um plantio perene, né, seja de cacau, de açaí, de cupuaçu, de qualquer outra espécie, você tem muito maior resiliência porque é uma planta perene, ela vai tolerar, né, essas alterações climáticas de
ciclo curto, como a gente teve esse ano que passou, que está passando agora, uma seca muito intensa, é óbvio que a cultura sofre, mas ela sofre menos, porque ela está num ambiente sombreado, ela está num ambiente que tem alta cobertura de matéria orgânica no solo, esse solo está melhor protegido, a gente consegue maior retenção de água nesse solo, porque ele é rico em matéria orgânica. Então esse conjunto de diferenciais de um sistema agroflorestal torna esse modelo produtivo mais resiliente às alterações climáticas. Além disso, um outro fator importante é que esses modelos são carbono positivo, ou seja, ele remove mais carbono da atmosfera do que ele emite, né? E, portanto, nós não simplesmente ajudamos a melhorar o risco climático ao sequestrar carbono da atmosfera, como nós podemos vender crédito de carbono. Então, ou seja, esse modelo pode ser financiado ou cofinanciado por crédito de carbono. A Belterra já fez transações de venda de carbono, produtores nossos hoje já são beneficiados por crédito de carbono e, portanto, a gente pode usar essa oportunidade de ter uma estratégia de transição climática financiado pelo mercado de carbono que ajude aqui no Brasil, aqui no Pará, aqui na Amazônia, a gente restaurar milhões de hectares. Então, acho que essas combinações, a gente tem um risco, a gente tem uma ameaça gigante pela frente, que são as alterações climáticas. Isso exige que a gente tenha modelos produtivos mais resilientes, e a agrofloresta é isso, né, e tal, mas exige também que a gente mitigue esses danos climáticos e, portanto, que a gente sequestre carbono, que a gente remova carbono da atmosfera e que a gente recupere a biodiversidade. Essa é a beleza da agrofloresta, ela reúne muitos desses benefícios ambientais, muito disso que a gente chama de serviços ecossistêmicos, são serviços que a natureza presta para a humanidade, e nos sistemas agroflorestais a gente combina esse conjunto de serviços, desde proteção de solo, proteção de água, reconexão da biodiversidade, remoção de carbono da atmosfera, além de produzir alimento saudável e regenerativo, né? Valmir, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho e sucesso nessa missão de ser um plantador de florestas. Muito obrigado. Eu conversei então com Valmir Ortega, fundador da Belterra. Esse foi mais um episódio do videocast Amazônia e Novas Economias. Até o próximo episódio.